Olá pessoal, tudo bom? Vai ser um vídeo longo esse. Eu havia feito um comentário no começo do ano, quando houve a indicação dos ministros do governo Bolsonaro, e eu tinha dito assim, alguma coisa sobre os que eu conhecia e os que eu não conhecia. E um dos que eu não conhecia era o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. E realmente não conhecia. Mas eu vi essa semana uma entrevista dele no Pânico. Tem no YouTube, eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem. E me espantou bastante. Primeiro com a desenvoltura dele, fala muito bem, tem conhecimento da área, apesar de ser advogado, trabalhou e militou muito nessa área ambiental e falou coisas importantíssimas nesse programa. Eu listei algumas para fazer uma para abrir aqui no Notepad para não esquecer nenhum ponto do que ele disse lá. E assim, como eu fiquei muito impressionado, falei, bom, vamos ver o que ele disse em outros programas, né? Porque de repente foi uma performance isolada. Aí eu fui assistir também no YouTube. Eu também vou deixar o link embaixo. Uma entrevista que ele deu para Globo News. Eu tomei um engove, evidentemente, né? Tomei um engove para poder conter a minha ânsia de vômito, né? De ter que olhar para aquele monte de esterco que apresenta a Globo News. Quando eu olho para aquela mulher, assim, dá asco até, de tão nojenta que é. Enfim, é um programa assim, você vê a bancada, você olha para a bancada assim, você fala, nossa, as pautas, assim, as perguntas, eles fazem as perguntas já respondendo, assim. Eles fazem a pergunta querendo que você dê a resposta que eles gostariam de dar. Aí se você tenta dar um outro tipo de resposta, começam a te atravessar, começam a te interromper. É um inferno, é uma desgraça. Eu não sei como as pessoas têm coragem, tem saco para dar entrevista nessa porra dessa Globo News. Eu, se fosse ele ali, já tinha pelo menos umas 3 ou 4 vezes falado, faz o seguinte, vocês vão perguntar e eu vou responder, ou vocês vão perguntar e vocês vão responder. Então pergunta e eu respondo. É assim que funciona. Mas ele é muito educado, ele respondeu tudo. Não tem muita coisa que você aproveite, né? Porque assim, é só militância enchendo o saco do cara. Não é verdade, não é um programa de entrevista, é um programa de inquisição. Eles querem impor em cima dos convidados a agenda deles. Que a agenda deles é a agenda da esquerda, é essa merda mesmo. Mas enfim, tá, o link está na descrição se vocês quiserem assistir. Depois vocês assistam por conta de vocês. Se der caganeira, se der ânsia de vômito, aí é com vocês. E resolvi também assistir a entrevista que ele deu para o Canal Livre, também no YouTube. O Canal Livre da Bandeirantes. Também né? Não é, por incrível que pareça, né? Globo News e Canal Livre seriam teoricamente jornalismo. Pânico é um programa de entretenimento, é um programa de humor. A entrevista do Pânico foi mais produtiva e mais elucidativa e mais interessante do que a entrevista do Canal Livre da Globo News. O que significa que o nosso jornalismo está virando piada, está virando comédia os nossos programas de humor estão trazendo informações mais úteis para a população. Enfim, e também, além desses três, eu vou comentar no final. Eu ia comentar mais dois vídeos no final, mas vai ficar muito longo o vídeo, então só mais um. Eu vou colocar também na descrição do vídeo um link onde o Augusto Nunes lê a coluna do José Roberto Guzzo da Folha, da, da Veja. E eu vou ler essa coluna no final também, porque tem tudo a ver com essa entrevista do Ricardo Salles.
Então, eu ia falar também de mais um assunto que é um vídeo sobre orgânicos, alimentos orgânicos, mas vai ficar muito grande o vídeo e vai passar de uma hora. Eu não quero que passe de uma hora. Para mim, uma hora é o tempo máximo. Eu espero conseguir sintetizar tudo que eu preciso falar em uma hora, que se eu conseguir já vai ser muito bom. Então, sem mais delongas, vamos para o que o nosso amigo Ricardo Salles falou na entrevista. Primeiro o que ele falou no Pânico, né? Eu vou dar o que foi dito e vou comentar um pouco quando tiver o que comentar, né? Bom, primeiro a respeito da poluição dos veículos. Muito interessante. Ele comentou no Pânico que 70% da poluição da emissão de gás carbônico, essas emissões de poluentes que saem dos escapamentos dos veículos, 70% é através dos veículos a diesel, principalmente caminhão e ônibus. Evidentemente que existem carros de passeio a diesel também, mas muito menos. Então, 70% da poluição dos carros, e é engraçado porque isso aqui ele não falou, quem está falando sou eu. É engraçado que no rodízio de veículos são os carros de passeio que tem que sair da- do, do de circular, né, naqueles dias de rodízio, quando na verdade os maiores poluidores são ônibus e caminhões. E eles correspondem a 20 ou 30% só da frota total de veículos. Então você tem de 20 a 30% da frota causando 70% da poluição. Como você resolve isso? Fiscalizando. Passando caminhões e ônibus exatamente por fiscalização. Inclusive os caminhões que, por exemplo, nós estamos em São Paulo. Caminhões que passam por São Paulo para ir para outras cidades. Precisa passar também, porque estão passando pela cidade e estão poluindo a cidade. Um exemplo, né, da cidade de São Paulo. Mas acontece no Brasil todo. É que a cidade de São Paulo é maior. O problema dos mananciais. O problema dos mananciais são muito interessantes. Ele deu um exemplo, na verdade, de um problema que acontece principalmente aqui em São Paulo, mas em todo lugar que tiver manancial acontece esse tipo de problema. O que acontece? Você tem uma legislação extremamente restritiva, então quem tem propriedades na beira dos mananciais, o que é manancial? Para quem não sabe, manancial é aqui em São Paulo, por exemplo, a Bilis e a Guarapiranga são reservatórios de água que são destinadas para o consumo humano, ou seja, a água que alimenta as casas de toda a população de São Paulo e ao redor. Então isso é manancial. Então nas regiões, nos terrenos em torno dos mananciais, a legislação é tão rígida, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode fazer nada. Basicamente você não pode fazer nada. Por quê? Porque fizeram uma lei com base em nós vamos proteger as áreas do entorno dos mananciais, tá certo? Certo. Então quem tem propriedade lá tomou no cu, porque não pode fazer absolutamente nada naquela porra, porque está tudo regulamentado. Aí você vai dizer, porra, mas tá certo, é assim que tem que ser mesmo, tem que preservar os mananciais. Legal. O que acontece com isso? Bom, se você tem terrenos ali na beira dos mananciais que você não pode utilizar, porque você não pode construir nada, não pode fazer nada, que é tudo regulamentado, o que você faz? Você abandona aquela merda, tá certo? Porque você não tem utilidade para aquilo ali. Se é um terreno que você não pode fazer nada, que é tudo tá sob rígida regulação, você abandona aquela porra, não tem sentido nenhum, não serve pra porra nenhuma. Então, obviamente, os mananciais estão protegidos, certo? Errado. Por quê? Porque terreno que o proprietário não cuida, que o proprietário abandonou, o que acontece? Vamos ver se vocês adivinham. O que acontece? Exatamente. Vem os famosos e famigerados donos do alheio. Ou seja, aqueles porras daqueles invasores, sem terra, sem teto, caralho a quatro. E o que eles fazem? Bom, eles invadem os terrenos, constroem, fazem um monte de construções irregulares, aterram a parte do manancial para poder construir alguma coisa, jogam todo o esgoto dentro das represas, ou seja, o proprietário que poderia
contribuir de uma maneira melhor, construindo numa parte, na outra parte mantendo a parte da vegetação, ou seja, uma coisa decente, uma coisa inteligente. Não, o proprietário não pode fazer nada. Então você restringe tudo e não pode fazer nada. Se ele fizer alguma coisa, ele é um criminoso. Aí ele abandona o local e entra os invasores e aí fodem com a porra toda. Fica 1 milhão de vezes pior do que se você tivesse deixado o proprietário trabalhar ali de maneira decente, controlando o esgoto e tudo mais. Então essa porra se chama Brasil. Se a pessoa tem um terreno e quer fazer alguma coisa decente nele e seguir normas decentes, não normas absolutamente restritivas, ela não pode. Aí vem os invasores e aí fodem com a porra toda. E aí você tem em torno dos mananciais aquele monte de construções irregulares, o caralho a quatro. Aí você manda a polícia para reintegrar a posse, para tirar aquela. Aí eles começam a fazer toda aquela algazarra, porque somos sem teto, somos sem terra, vamos queimar pneu, que a polícia é filha da puta, o Estado quer fuder com a gente. É assim que funciona. Tudo por quê? Porque a regulamentação é uma merda. Ela engessa a porra do processo e não deixa nada funcionar. Aí causa todo esse problema, todo esse transtorno. Então, como é que resolve isso? Fazendo uma legislação decente, que as pessoas que tenham terreno na beira dos mananciais possam usufruir daquilo ali, mantendo vegetação, não aterrando nada, não jogando esgoto na represa, mas podendo utilizar aquele terreno de alguma maneira, para que o proprietário não abandone aquilo lá e não deixe à mercê de invasão. Parece simples, né? Mas no Brasil é incrível, assim, as ideias simples, elas não funcionam. Assim, a hora que você cria uma lei, uma legislação, é para fuder com tudo. Mais um assunto. Problema que está havendo em Ilhabela. Inclusive vai ser a primeira cidade que vai receber um projeto novo que eles estão fazendo aí, de proteção ao mar e despoluição de praias e tudo mais. Por quê? Porque não tem Ilhabela e quase todo o litoral brasileiro não tem, litoral paulista, não tem saneamento básico. Aí para você fazer obra de saneamento básico tem que ser com a Sabesp, em São Paulo. Aí, como ele contou, a Sabesp não faz em Ilhabela porque ela precisa de um contrato. A Sabesp é uma empresa pública. Para ela fazer desenvolver o saneamento básico com o município, ela precisa do contrato. E o prefeito de Ilhabela não faz o contrato porque ele diz que não tem dinheiro para pagar. Enfim, Brasil é esse negócio, é o Brasil. Isso é o Brasil. É difícil, é difícil, é difícil. Outro item que ele citou é o problema da Amazônia. O problema da Amazônia é o seguinte: você tem, quando se fala em ecologia no Brasil, ambientalismo, esse tipo de coisa, é a Amazônia, 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 Amazônia. Tá. E o resto dos problemas brasileiros? Os lixões, boa parte dos lixões não tem tratamento. O saneamento básico, você tem 100 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento. 100 milhões de pessoas é metade da população brasileira, não tem acesso ao saneamento básico. 25%, 25 milhões ou 25%, agora não lembro, acho que são 25 milhões de brasileiros que não têm água potável. Isso tudo faz parte do cuidado do meio ambiente. Estabelecer normas, regulações melhores. Isso tudo, mas assim, quando se fala em meio ambiente, em ecologia no Brasil, é Amazônia, Amazônia, Amazônia. Aí, como ele disse, você leva milhões de pessoas envolvidas do governo para a Amazônia, eles vão para Nova York, eles vão para Paris, eles vão para Dubai, o caralho a quatro, ficam lá em hotéis 5 estrelas, faz meia hora de reunião, depois vão fazer compra, vão almoçar, vão jantar, tudo às custas de dinheiro público. E não resolve porra nenhuma. Porque a Amazônia não é um problema de fato real e concreto. Não, mas eu vou falar sobre a Amazônia no decorrer do vídeo. Vou falar mais sobre a Amazônia. Bom, sobre os lixões já falei. Saneamento, água potável, já falei. Problema dos recicláveis.
problema dos recicláveis. Houve uma pergunta no programa, um rapaz falou, olha, meu prédio aqui não tem sistema de reciclagem, de coletar o lixo reciclado e tudo mais. Bom, por que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, as empresas que fazem a coleta de lixo, coleta geral de lixo, elas ganham por tonelada. Por tonelada que elas despejam no aterro. O que significa isso? Significa que quanto mais lixo elas recolherem, mais elas vão ganhar. Então não há nenhum tipo de incentivo para diminuir a quantidade de lixo. Então, assim, por que essas empresas que coletam lixo vão estimular as pessoas a fazerem, separar lixo reciclado? Porque o lixo reciclado não vai para o lixão. Então, se você colocar tudo junto na mesma sacola para eles levarem, bom, vai dar muito mais peso, eles vão ganhar muito mais. E outro problema, quando você tem a coleta seletiva e tal, o pessoal que faz coleta dos reciclados, alguns prédios possuem, algumas ruas possuem, alguns condomínios possuem, tudo bem. As pessoas coletam isso. Esse tipo de coleta ele recebe também um monte de burocratização, um monte de normas burocráticas do caralho a quatro, que também dificultam muito para quem trabalha com esse tipo de produto. Mais um detalhe. Vocês já devem ter percebido isso. Se vocês já foram alguma vez numa papelaria ou em algum lugar tenta comprar um papel reciclado numa papelaria ou qualquer item que seja reciclado. Você vai pagar às vezes mais caro do que um item novo. Ou seja, o papel reciclado sai mais caro que o papel convencional, que o papel não reciclado. Falando de papel, mas qualquer outro item. Por que isso acontece? Porque a tributação é a mesma. Então, como é que você vai incentivar que a população recicle o lixo em vez de gastar mais recursos naturais e recicle, se você cobra a mesma taxa de tributo sobre um item reciclado em relação ao item normal, um item novo? É uma coisa de demente. É uma coisa de demente, né? Mas o Brasil é assim. Aí, evidentemente, perguntaram sobre o problema das barragens, porque houve o problema de Brumadinho, da barragem do Córrego do Feijão, lá da Vale, que estourou. E aí fala, bom, mas o que está acontecendo? Por que não há fiscalização? Aí ele deu um número aqui. Nós temos no Brasil 24 mil barragens, sendo que dessas 24 mil, 790 são de mineração. O resto é de energia e de outras coisas. Enfim, 790 são de mineração. Para fiscalizar 790 barragens, existem 12 fiscais. 12 fiscais para fiscalizar 790 barragens espalhadas no Brasil inteiro. Qual a possibilidade disso dar certo e qual a possibilidade disso dar merda? Se você fizer um sistema de escala de verificação, de fiscalização, quantas barragens por ano você acha que 12 fiscais conseguem fiscalizar? Então, assim, tá explicado por que acontecem essas coisas de Brumadinho, de Mariana e outras coisas mais. E você tem, foi feita até uma denúncia no programa por um outro participante que é mineiro. Você percorre Minas Gerais. Minas Gerais tem muitas barragens de mineração, porque Minas Gerais tem muita mineração, sempre teve muito. Para quem estudou história, vai lembrar que o ciclo do ouro no Brasil o ciclo do ouro no Brasil e o ciclo dos minérios se deu basicamente em Minas Gerais. O nome do estado Minas Gerais é exatamente porque ali era um estado de mineração, desde a época do Brasil colônia. Então, Minas Gerais sempre foi um estado muito ativo na mineração, sempre teve um solo com muitos minerais. Então, a mineração ela é uma atividade de Minas Gerais. Então você tem muitas empresas que faliram, que quebraram, que sumiram, enfim, que não existem mais. E você tem as barreiras continuam lá, as barragens continuam lá.
Porque as empresas quebraram, faliram, não estão mais lá, só que as barragens continuam lá. E obviamente que essas barragens, além de continuarem lá, elas estão sem manutenção, porque a empresa responsável já faliu, já fechou, o proprietário não existe mais. Então você tem várias barragens ali a ponto de estourarem também, porque além de elas não terem do desgaste natural, não tem a manutenção. Então é preciso que isso seja rastreado, principalmente pelo governo de Minas, que é o principal responsável por isso, e sejam desmanchadas antes que elas desmoronem e matem pessoas. Isso é um problema que está acontecendo, principalmente em Minas Gerais, mas no país inteiro. Também perguntaram para ele das ONGs, se ele ia fazer um pente fino nas ONGs e tal, porque as ONGs, para quem não sabe, ONG é organização não governamental. Ok. Só que muitas ONGs vivem de dinheiro público. Teoricamente, elas, como são organizações não governamentais, elas deveriam viver de dinheiro privado, de doações privadas, mas muitas mamam dinheiro público. Exatamente por isso, um dos rapazes que participou da entrevista até brincou: você tem muitas ONGs que esquecem da letra N. Ou seja, em vez de organizações não governamentais, passam a ser organizações governamentais. Por quê? Porque eles recebem dinheiro do governo. Vocês já repararam que quando teve o negócio do problema com a Dilma, da cassação, do impeachment, teve uma porrada de ONGs sendo contra, defendendo o PT, o caralho a quatro? Por que vocês acham que eles defendiam o PT? Essas ONGs. Porque quando você vê uma ONG defendendo o PT, ou defendendo a Dilma ou o Lula, você vai falar: ah, não é o PT que está defendendo, é uma ONG, uma entidade independente. É. Aí você vai procurar a porra do balanço do negócio. Aí você vai ver que essa mesma ONG, totalmente independente, não tem nada a ver com partidos políticos e tudo mais, tá lá recebendo dinheiro todos os meses, todos os anos, recebendo dinheiro do governo. Bom, se você é uma ONG que recebe dinheiro do governo, evidentemente que você vai ter que. O governo está sendo destituído. Você vai ter que fazer a sua parte. Bom, você recebeu o dinheiro do governo, agora você vai ter que defendê-lo. Porque cadê a sua isenção? Não tem isenção quando você vive de dinheiro público. E tem dois tipos de recursos públicos que as ONGs recebem. O primeiro é o recurso direto do erário público. E o segundo vem através do Fundo da Amazônia. O que é o Fundo da Amazônia? Bom, ele explicou muito por baixo o Fundo da Amazônia, então eu vou explicar mais ou menos como ele disse. Embora eu não saiba como a coisa funcione, porque ele não explicou exatamente. Mas existe um troço chamado, uma medição chamada assim. Você verifica a quantidade de desmatamento que houve na Amazônia durante um ano. Então aquilo ali vira número. Então se você teve pouco desmatamento, você gerou um recurso, um título, vamos dizer assim. Um título que pode ser convertido em dinheiro, em recursos, né? E esses títulos são negociados com o exterior. Então, o exterior compra, na verdade, esse valor. O dinheiro, o que não foi desmatado, a quantidade que não foi desmatada, tem um cálculo matemático que ele não explicou qual é. Enfim, isso vira dinheiro. E isso vira dinheiro, e quem paga esse dinheiro são os países de fora, basicamente, os países estrangeiros. Então, assim, em 2018, esse fundo da Amazônia rendeu 516 milhões de reais. Tá certo? Então, esse é um dinheiro que entra a fundo perdido, ou seja, não tem restituição, entra a fundo perdido, vai para o BNDES, que é o banco que gerencia o Fundo da Amazônia, e esse dinheiro pode ser utilizado para aquilo que o banco que gerencia isso, o BNDES, achar interessante. Então, em teoria, pode ser distribuído para qualquer tipo de projeto ambiental. Então, você tem as ONGs, eu sou uma ONG, quero cuidar aqui dos micos leões dourados. Tá, então você precisa de quanto? Precisa de X mil reais, tá? Então você vai lá e vai lá pleitear uma verba com esse fundo da Amazônia que é gerenciado pelo BNDES. E aí, a gente sabe como funciona o BNDES, né?
BNDES, a gente sabe como é que funciona. Espero que tenha uma CPI em breve, porque a gente sabe que o BNDES durante o governo PT serviu para quê? Serviu para financiar os empresários amigos do PT. O Eike Batista, os Wesley Batista, os Porto em Mariel, metrô em Venezuela, ditaduras de esquerda na África, ou seja, o BNDES sempre foi usado politicamente para favorecer os amigos do governo. Então, esse dinheiro desse fundo da Amazônia ele é distribuído para as ONGs que têm projetos ambientais. Se você considerar que durante todo esse tempo a gente teve um viés político, então quais as ONGs que recebiam dinheiro de projetos ambientais desse fundo da Amazônia? Evidentemente que as ONGs que estavam alinhadas com o governo que saiu, que foi o governo PT dos últimos 16 anos. Então, é por isso que as ONGs são todas amicíssimas dos partidos que governaram, não só o PT, PMDB, PSDB, ou seja, os caras que deram dinheiro para elas. Então, o ministro Ricardo Salles falou que assim a gente vai querer saber os critérios, para que estão querendo esse dinheiro, quem que está querendo esse dinheiro, que projeto é, assim, analisar de maneira prática isso, não de maneira política. Não assim, ó, dá uma grana pra gente, porque nós somos uma ONG que nós vamos defender o seu governo depois lá na frente se você precisar. Não é escambo, é distribuir dinheiro para quem está fazendo um trabalho decente. Para ONGs de verdade, que realmente trabalham o meio ambiente, não que estão lá para mamar dinheiro público e depois ficam, obviamente, presas ao governo, depois tem que bajular o governo. Problema dos defensivos agrícolas. Alguns chamam de pesticida, alguns chamam de fertilizantes, alguns chamam de defensivos agrícolas, enfim. Qual é o problema deles aqui no Brasil? Por que a gente tem problema com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui, de novo, o problema da legislação. A gente tem uma legislação absolutamente engessada. Então, o que acontece? Você tem um produto novo que você quer utilizar na sua plantação, enfim, na sua fazenda. Então você leva isso para análise dos serviços que analisam e vistoriam a atividade. Bom, isso que no exterior leva um ano para eles definirem se isso pode ser usado ou se não pode ser usado, se faz bem ou se faz mal, aqui no Brasil leva 6, 7, 8 anos. E quando isso é aprovado, pode ser que seja rejeitado, mas se ele for aprovado, tudo bem, você pode estar aprovado, você pode usar. Meu filho, depois de 7, 8 anos, não funciona mais essa merda, já está defasado. Porque a tecnologia evolui o tempo todo. Então, o que o Ricardo sugeriu para resolver esse problema? Bom, você faz acordo com instituições e órgãos internacionais que fazem esse mesmo tipo de fiscalização. Então você pega o FDA americano, que controla todas essas substâncias que podem ser usadas na alimentação que não podem. Aquilo que eles liberam, obviamente eles já fizeram os testes. Eles não vão liberar produtos que fazem mal para o povo americano. E agências europeias é a mesma coisa. Então você faz um convênio com eles. Olha, isso aqui eles já analisaram? Já analisaram. Então, por que eu vou analisar de novo? Ou seja, a roda já existe, já inventaram a roda, todo mundo está fazendo rodas, as rodas estão funcionando. O Brasil quer inventar a roda. Ah, não, eu não confio na roda que foi inventada lá, eu vou inventar a minha própria roda. E assim, atravanca tudo. Aí falou também de orgânicos. Eu não vou entrar muito nos orgânicos, porque eu ia falar de um outro vídeo sobre orgânicos, eu vou deixar para fazer um vídeo só para isso, mais para frente. Porque o negócio dos orgânicos é um negócio cabeludo aí para falar. Então, enfim. Mas ele falou dos orgânicos, porque um membro do programa perguntou como é que faz o negócio dos orgânicos, não dá para fazer para todo mundo. Não, é evidente que não dá para fazer para todo mundo. É uma produção pequena, limitada e extremamente cara. Se você vai no supermercado, como todo mundo vai no supermercado, você sabe que os produtos orgânicos são extremamente caros. O suco, o alface, a maçã, a porra que for.
É extremamente caro. Então, assim, é melhor, é pior? Isso eu vou falar depois num outro vídeo, não vou falar nesse vídeo. Enfim, não vou entrar no mérito de ser melhor ou ser pior, porque eu não vou abordar esse assunto nesse vídeo. O fato é o seguinte: não é sustentável para 200 milhões de pessoas que você tem que alimentar no Brasil. Então, assim, se você quer fazer, faz, mas é para um público pequeno e restrito. Não dá para você fazer alimentação orgânica para o país inteiro. Tem gente que nem come, quanto mais comer produto orgânico. É aquele negócio da famosa utopia, né? Teve problema, ele comentou o problema também da carne fraca que nós tivemos um tempo atrás, né? Que foi aquele problema com a carne brasileira, começou a ser rejeitada e tudo mais. Isso foi muito mais marketing dos concorrentes internacionais do que problema da nossa carne. Ele comentou a questão da várzea do Tietê, que é um processo que ele está tomando, porque é o seguinte: foi apresentado um projeto de que não deveriam ser coletados materiais para a construção civil na beira da calha ali da várzea do Tietê, por questões ambientais. Então, assim, sempre existiu, mas estavam querendo proibir. Aí é o seguinte, ele disse que antes da gestão dele foi pedido para professores da FUSP, que é a Fundação da USP, fazerem um trabalho, né, em 2014, 2015, fazerem um trabalho para analisar quais eram os problemas daquela região, enfim, mapear aquele negócio. E esses professores da USP, tá explicado, são professores da USP, então está explicado o que eu vou dizer agora. Está mais do que justificada a merda que eu vou dizer agora. Então, eles trabalharam com o quê? Eles trabalharam com fotos de 2017, 2007. 2007. Em 2014, 2015, eles trabalharam com fotos de 2007. Ou seja, os mapas que eles usaram para trabalhar, aqui tem que preservar, aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo. Bom, no mundo real onde eles viviam e não no mundo de 7 anos atrás, como eles trabalharam com o mapa, a maior parte daquilo que tinha que ser preservado já não existia mais, já tinha cidades ali, já tinham pessoas morando, já tinha estabelecimentos, ou seja, você está pegando um mapa da cidade que está defasado. E aí houve uma proposta de, assim, você não pode pegar esse material de construção ali, então você teria que pegar em outros locais mais afastados. É, no do Paraíba, por exemplo, ou seja, em outros locais mais afastados de São Paulo. Só que esse material ele é utilizado para construção na própria cidade de São Paulo, para fazer pontes, estradas, avenidas, viadutos, enfim, coisas, órgãos públicos, assim, obras públicas. Então, uma comissão, não só de vários órgãos, falaram: é o seguinte, a gente recomenda que você não faça essa proibição, porque se você proibir de coletar esse material lá, esse material vai ter que ser coletado mais longe. E esse material sendo coletado mais longe, ele também vai agredir o meio ambiente de onde for coletado. Só que tem mais um detalhe: você vai ter que trazer esse material para a cidade de São Paulo. Então você tem todo o custo do trajeto e mais o risco de acidente desse material que você vai ter que trazer pelas estradas. Então não faz o menor sentido você fazer esse tipo de coisa. E foi o que ele fez. Então ele acabou não fazendo. Deixou do jeito que estava. E aí, assim, parece que houve um problema, né, nesse mapeamento da coisa. Um dos funcionários desse negócio que fez esse mapa irregular e tudo mais, não gostou do negócio, parece que perdeu um cargo ali de chefia que ele tinha e começou a acusar que tinha coisas irregulares nesse projeto e que na verdade não se provou nada até agora. Enfim, é isso. Falou também do Acordo de Paris, porque o Bolsonaro tinha dito que ia sair do Acordo de Paris durante as eleições e agora ele foi convencido de que o Brasil não vai sair desistiu de tirar o Brasil do Acordo de Paris, que é aquele acordo ecológico e tal, de metas e tudo mais. É o seguinte, para você reduzir a quantidade de emissões de gás, enfim, reduzir esse tipo de coisa.
Ocorre um detalhezinho. O Brasil é responsável por 2,7% da quantidade de gás emitido, gás poluente emitido na atmosfera. Enquanto que Estados Unidos e China, por exemplo, que são os dois países que têm a indústria mais poderosa, representam 25 a 30% do total dessas emissões de gás, de poluentes. Então, e nos últimos anos a China aumentou em 30% já essa porcentagem que já era grande da China. Então, é o seguinte, por que o Brasil, que é um país que tá semi-desenvolvido, ele está em fase de desenvolvimento, por que o Brasil tem que controlar as suas emissões, ou seja, tem que desestimular a indústria, desestimular a produção agrícola, desestimular a produção de maneira geral, manter as suas florestas, coisas lindas e maravilhosas, enquanto que os Estados Unidos, China e todos os outros países desenvolvidos do mundo estão lá queimando, poluindo o caralho a quatro, porque assim, eles querem money. Então os grandes poluidores do mundo continuam poluindo, continuam aumentando o seu parque industrial, continuam poluindo cada vez mais. E o Brasil, que é uma bostinha no sistema, representa 2,7%, vai ter que controlar os seus poluentes. O Brasil não é o vilão da poluição global. O Brasil é uma bostinha. Então a gente tem que pensar na nossa soberania. Isso tem a ver também com um programa que levou o nome de Farms Here, Forest There, que é um programa de lobby da indústria da agroindústria, na verdade, dos Estados Unidos. O que significa Farms Here, Forest There? Significa fazendas aqui, floresta lá. Ou seja, em outras palavras, o que os países de primeiro mundo querem? Olha, o Brasil é lindo e maravilhoso, conserve suas florestas, não plantem porra nenhuma, deixa tudo intocado, matinho, bichinho, coisa linda, maravilhosa, bucólica, coisa bacana. Enquanto isso, vocês não ganham dinheiro, evidentemente, vocês vão estar vivendo no meio da floresta, vocês não vão plantar porra nenhuma, não vão produzir merda nenhuma. Deixa isso com a gente vai produzir, vai vender para o mundo inteiro, a gente vai plantar, vai vender para o mundo inteiro, e nós vamos ganhar todo o dinheiro, e vocês vão continuar na merda pro resto da eternidade. É isso. Então não produzam, não plantem, porque senão vocês vão concorrer com a gente. A gente não quer concorrência, a gente quer que vocês vivam assim, que vocês cuidem das florestas. É isso. Esse é o lobby o lobby do sistema do agronegócio americano, que impõe esse monte de restrições pra gente. Não, nós temos que controlar, porque a agricultura polui o caralho. Então, então a gente não produz indústrias, não planta nada, e eles vão fazer tudo e vão vender, vão ganhar dinheiro, a gente vai tomar no cu. Olha só que bacana. Então, assim, é um acordo, assim, é um acordo muito interessante. É tipo assim um contrato onde o Brasil entra com a bunda. Então, que tal? Um contrato obviamente vantajoso. Não para quem entra com a bunda, para quem vai entrar com a outra parte, obviamente. Quem entra com a bunda vai só tomar no cu, obviamente por motivos óbvios. Então, o que o Ricardo Salles falou também é que o Brasil tem que cuidar dos temas urgentes brasileiros, que são esses que eu falei: problema de poluição, vistoria de caminhões, cuidar das várzeas de rios, cuidar do restabelecimento das matas ciliares, cuidar da infraestrutura, cuidar da saneamento básico, dos lixões, resolver esses problemas que são os problemas imediatos e que você pode resolver e melhorar a vida da população. Ao invés de vocês ficarem mandando emissários que viajam o mundo inteiro, vamos discutir a Amazônia, vamos discutir o mundo, a ecologia, vamos descobrir como é que o mundo vai estar daqui 500 anos, o que vai acontecer, assim, regado a uísque, champanhe francês, hotel 5 estrelas, gasta uma porrada de dinheiro e não resolve os problemas práticos do Brasil.
assim, talvez para os países de primeiro mundo, que já têm os seus problemas básicos resolvidos, tudo bem, eles podem gastar um monte de tempo, um monte de dinheiro, pensando, assim, elocubrando mentalmente, o que nós vamos fazer, como é que vai ser o mundo. Eles não têm problemas que a gente tem. E nós temos que resolver os problemas nossos. E por fim, o último item que ele falou nessa entrevista do Pânico é a simplificação do licenciamento de simplificação do licenciamento. Porque, por exemplo, tudo que você vai fazer em termos que tenham relação com o meio ambiente, você precisa de licenciamento. Então você quer plantar milho no seu sítio. Você precisa de uma porra de um licenciamento. Se você vai fazer uma barragem, você precisa também de um licenciamento. Tudo você precisa de um licenciamento. Só que a questão é o seguinte: como você precisa tudo de licenciamento, tudo de fiscalização e tudo de tudo, assim, você não tem funcionários e capital e meios para você licenciar e fiscalizar tudo. Então você assim, passa a simplificar. Por exemplo, eu quero plantar milho no meu sítio. Isso é uma atividade de alto risco? É uma atividade que, assim, caso dê errado ou aconteça alguma coisa, eu estou arriscando a vida das pessoas, estou arriscando o meio ambiente? Não, é uma atividade basicamente simples. Então você faz basicamente um sistema de licenciamento simples. Olha, autodeclaratório. Olha, eu vou plantar o milho aqui na minha terra. Tá bom, pronto, tá aqui, acabou. Não precisa de vistoria dessas porras todas. Agora, isso vai fazer com que aqueles processos de licenciamento que têm maior complexidade, por exemplo, uma barragem, eu quero montar uma barragem porque uma barragem de mineração que eu vou precisar. Bom, isso é uma coisa que pode ameaçar a vida das pessoas, pode ameaçar o meio ambiente, pode ameaçar tudo, patrimônio de quem está em volta, enfim. É um item de alto risco. Então, assim, quando você libera os funcionários da burocracia do licenciamento das coisas mais simples, de baixa complexidade, que é o nome que ele deu, você sobra tempo, funcionários e recursos para você aplicar na complexidade do licenciamento, fiscalização da complexidade das coisas que são mais perigosas. Que me parece uma coisa absolutamente óbvia. Não? Enfim. Na Globo News, ele falou do seguinte assunto. Aquela criatura lá que eu não sei, eu nem lembro o nome daquela mulher. É o Leitão, não sei o que é Leitão lá. Eu tenho asco de olhar para a cara dela. Enfim, ela comentou, fez uma pesquisa, ela fez uma pergunta já respondendo, evidentemente. Falou que existem 8 mil quilômetros de desmatamento no Brasil. Então, e ela estava muito indignada porque ele disse numa entrevista antes que ela citou, você disse que não sabe se há desmatamento no Brasil. Como não há? Olha, 8 mil quilômetros foram desmatados, como não há? Aí ele disse o seguinte, mas os dados são do IPT, eu acho, não sei, de alguém que faz fiscalização por satélite, algum órgão, não lembro o nome. Os dados são de lá, você está contestando os dados, está dizendo que não há desmatamento, eles estão dizendo que há. Aí ele falou, é o seguinte, não são 8 mil, são 7.900. Mas ok, seja 8 mil, sejam 8 mil. O fato é o seguinte, não dá para saber onde isso está ocorrendo e se isso está dentro ou fora da lei. Por quê? Porque os proprietários que têm terrenos na Amazônia, isso está falando da Amazônia, os proprietários que têm terrenos na Amazônia, eles têm por lei que manter uma porcentagem e a outra porcentagem eles podem desmatar para utilizar para os seus negócios. Porque ninguém vai comprar um terreno, uma floresta, para manter a floresta intacta, não produzir nada, não construir porra nenhuma ali. Você vai comprar porque você vai viver, você vai ser o Tarzan, você vai brincar de andar no cipó? Claro que não. Você vai comprar um terreno ali, uma parte da mata você vai preservar e a outra parte do terreno você vai plantar, vai construir alguma coisa, vai fazer alguma utilidade com aquilo ali. E isso está na lei. A lei diz que você tem que manter uma parte e a outra parte você desmata para a utilização comercial da coisa. Então o que o Ricardo Salles falou é o seguinte:
Tá, são 8.000 quilômetros de desmatamento. Como é que você sabe onde isso está distribuído? Porque não tem essa informação para saber onde isso está distribuído, não tem. E se esses 8.000 quilômetros desmatados pertencem exatamente àquelas regiões, a soma daqueles terrenos que as pessoas podem, por lei, desmatar para construírem suas coisas. Então, se no caso disso, então não está havendo nenhum tipo de desmatamento, não está havendo nenhum tipo de crime. É uma coisa assim que qualquer pessoa inteligente entende. Eu estou falando pessoa inteligente, eu não estou falando jornalista da Globo. Então, se você não tem os dados, como é que você pode dizer que a coisa está acontecendo de maneira irregular? Isso. Falou também do problema da fiscalização do IBAMA e tudo mais, analisar as multas, porque assim, multa, 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 multa. Será que aquilo tudo que aquelas multas todas que estão sendo aplicadas realmente tem razão de ser? Será que as pessoas que estão sendo autuadas, elas têm direito a ampla defesa, ou elas são multadas e assim, multou, foda-se, você tem que pagar e pronto, acabou? Então, fazer uma auditoria nessas multas e nessa fiscalização para que as pessoas não sejam punidas. E não sejam também, e se ele não falou, mas estou falando eu, não sejam achacadas por fiscais, que a gente sabe que existe no Brasil. Fiscais do trabalho, fiscais de tudo. Fiscais de aduana, e todos os, em toda a burocracia brasileira você tem os fiscais que recebem propina, pedem propina, na verdade. As empresas, isso é extremamente comum. Extremamente comum. Praticamente todas as empresas, quando vai ter uma fiscalização de um fiscal do trabalho ali, já sabe que vai ter merda. O dono, o administrador, já sabe que ele vai ter que estar com uma graninha na mão, porque a burocracia, a legislação é tão filha da puta mente feita para fuder com as empresas, que assim, a empresa está perfeita. Mas tem um clipe ali no chão. Tem um clipe ali no chão, então vou ter que dar uma multa. Aí, obviamente, sai mais barato você subornar o fiscal do que você pagar a multa. Aí, evidentemente, que vai ser subornado o fiscal, mas e é isso que ele quer. Ou seja, a burocracia, a legislação é tão filha da puta a ponto de fuder com a organização toda que acaba sendo mais barato você pagar o fiscal do que você resolver o problema, porque sempre você vai ter uma multa. Sempre você vai ter uma multa. São tantas regras, tantas normas, tanto tudo que você assim não consegue cumprir. E o problema ambiental é a mesma coisa. É, houve um certo mal-estar ali por causa do negócio do aquecimento global. Os jornalistas da Globo porque queriam que ele dissesse se ele acreditava no aquecimento global ou se ele não acreditava. Porque evidentemente que toda a militância de esquerda acredita no aquecimento global, aquele negócio bacana. A vaca no pasto, ela peida, dá o efeito estufa, fode a camada de ozônio. Essa imbecilidade toda de aquecimento global. Que qualquer pessoa que tem 3 neurônios sabe que essa porra não existe. Porque basta você analisar o noticiário. Quando o jornalista te diz, o meteorologista te diz, olha, hoje foi o dia mais quente da cidade de São Paulo dos últimos 100 anos. Aí você fala, porra, o aquecimento global. Realmente tem razão, que tem aquecimento global. Tá. Agora, assim, analisa a porra da frase inteira. Dia mais quente de São Paulo dos últimos 100 anos. O que significa que 100 anos atrás teve um dia que foi mais quente do que hoje. Certo? Analisa. Interpretação de texto, interpretação de frase. Isso quem está falando sou eu. Ele não disse isso. Eu estou falando isso porque ele não quis entrar no aquecimento global. Ele disse que isso é coisa para técnicos, para academia, que ele não ia se envolver. Eu estou dizendo isso, porque eu já fiz vídeo sobre isso, já falei sobre isso, já estudei sobre isso. Obviamente que se você teve um dia 100 anos atrás que foi mais quente que o dia de hoje, então não tem a porra do aquecimento global. O planeta ele funciona em ciclos. Você tem ciclos mais quentes, ciclos mais frios, ciclos mais quentes. Então ele é como se fosse uma onda.
Então, uma hora ele está mais quente, depois ele esfria, depois ele está mais quente, depois ele esfria. Exatamente por isso que, assim, se você tivesse um aquecimento global, bom, então o dia de hoje tem que ser mais quente do que 10 anos atrás, tem que ser mais quente do que 100 anos, do que tem que ser mais quente do que 1000, e assim sucessivamente, tá certo? Se tem um aquecimento global. Isso não acontece, porque exatamente funciona, o planeta funciona em ciclos. É difícil de entender isso? A própria sentença da meteorologia está dizendo isso. Hoje foi o dia mais quente dos últimos 100 anos na cidade X. Então, obviamente que 100 anos atrás foi mais quente do que hoje. Então, assim, 3 neurônios. Não precisa mais que 3 neurônios para entender isso. Ah, o aquecimento global é provocado pela atividade do homem, a poluição, a atividade industrial, atividade pecuária, o caralho. Não. Já tem estudos que mostraram, já fiz vídeos sobre isso, estudos mostrando que como o planeta funciona através de ciclos, ele esquenta, esfria, esquenta, esfria. Já houve épocas do planeta que ele esteve mais quente muito antes de existirem indústrias, muito antes de existirem carros, ou seja, poluição da indústria, poluição dos escapamentos de carros. Houve época que o planeta estava mais quente e não tinha atividade do homem para influir no planeta. Então isso é normal do planeta. O homem interfere muito pouco no aquecimento e no resfriamento da Terra. A atividade industrial é muito pouco, a influência é muito pouco. Não chega a 2% nessa cadeia de aquecimento e resfriamento. Já fiz vídeo sobre isso, procura no canal que vocês vão achar. Qualquer dia eu faço um outro vídeo falando mais de ecologia também. Bom, outro tema que ele falou, o problema da estigmatização dos agricultores em relação à pauta ambiental. Ou seja, os agricultores o Brasil está vivendo os últimos anos do agronegócio. O agronegócio é que sustenta o Brasil. As indústrias estão demitindo, estamos em crise nos últimos anos, o comércio também, os serviços está mais ou menos se mantendo. O que mantém o Brasil é o agronegócio, que a gente consegue exportar e gerar divisas para o Brasil. Mas aqui no Brasil, o agricultor, quem planta, é sempre o vilão da história. Bacana é assim, a bacana é você ter a terra improdutiva com um monte de sem terra em cima, que não fazem porra nenhuma, não plantam merda nenhuma, destroem tudo, quebram, cortam as árvores, matam os bichos todos. Aí é evidente, esses são os heróis, os agricultores são sempre os bandidos. Falo do Acordo de Paris também, eu não vou repetir, porque isso ele falou também no Pânico. E falou da parceria do ambientalismo com outras áreas, como o que houve em Brumadinho. Teve o Minas Energias, teve ambiental, teve vários ministros ali, porque a pauta é conjunta ali. Porque você teve gente afetada, você teve patrimônio afetado, você tem que ter a agência de controle das minerações, você tem o meio ambiente que foi afetado, ou seja, tem que ser em conjunto a coisa. No caso do Canal Livre, obviamente que teve muitas coisas que se repetiram, eu não vou falar de novo. Falaram de Mariana, lembraram de Mariana, porque Mariana até agora não teve punição e tal para os culpados e tudo mais. Aí, evidentemente, o Ricardo falou que Mariana foi governo Dilma, né? E obviamente que assim não houve prioridade, assim, ela levou 3 dias para chegar lá, assim, 5 dias para resolver os problemas e tudo mais. O governo não teve nenhum interesse em resolver nada. E houve um outro problema, que foram os aproveitadores. Ou seja, em vez de você deixar. Como é que seria o correto de resolver esse problema de Mariana? Você tem a autoridade e a empresa, a empresa e as partes. As partes que são as pessoas envolvidas no caso, que perderam propriedade, que perderam pessoas, enfim, que foram afetadas por causa do desmoronamento de Mariana. Só que um monte de aproveitadores criaram várias
organizações, ONGs, assembleias, o cara é quatro, então assim, todo mundo quer dar palpite, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, ou seja, não se chega num acordo para resolver o problema. É como se mais ou menos você tem, como é que eu vou explicar? Vamos dizer que tem 100 pessoas aqui numa sala. Você precisa resolver um determinado assunto. Se cada um que está ali na sala tiver uma ideia diferente para resolver esse problema e não chegar num consenso, você não tem uma decisão final, porque cada um quer um negócio diferente. Então, no final, não resolve nada. Se não houver alguém ou, ou alguém superior a isso tudo, não, vamos ter que chegar num consenso para resolver isso, nem que seja por votação, por diabo que seja. Se não for assim, não resolve. Falou também do problema da reestruturação das barreiras. A Vale diz que vai descontinuar, né? Eu não sei qual é o nome técnico, mas vai desmontar as barreiras, todas que ela tem lá. Parece que eram 20, com essa que caiu ficaram 19. Que em 3 anos ela vai desmontar todas as barreiras, as barragens e resolver esse problema. Por que 3 anos? As barreiras mais simples, em 1 ano você consegue desmontar. As médias em 2 anos e as mais complexas, que são duas, levam 3 anos para você conseguir desmontar completamente e aí resolver o problema. Mas isso, lembrem que eu falei um pouco atrás, que você tem aquele problema das barragens que estão abandonadas, de empresas que faliram e tudo mais, que continuam sendo um perigo para a sociedade. A Vale vai desmontar as dela. E as outras que estão abandonadas aí? Os governos é que tem que resolver esse problema. Ele comentou também que na época depois da época do apagão, houve uma reestruturação das barreiras hidrelétricas. Elas mudaram a construção, reforçaram, ou seja, mudaram o tipo de estrutura das barreiras hidrelétricas exatamente para evitar esse tipo de problema. Enquanto que na mineração continua do mesmo jeito, não se resolve nada. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os links do YouTube, dos programas que eu comentei. Eu vou deixar o texto em inglês desse programa que eu comentei aqui, daquele programa da indústria agropecuária dos Estados Unidos, de tentar transformar o Brasil num país onde que a gente não plante nada, ou seja, deixa tudo pra gente, deixa que a gente planta, enriquece, vende tudo e vocês ficam vivendo no meio das florestas. Então tem o texto original deles aqui para vocês lerem, para saberem que não é mentira. E vou deixar também o link da coluna do Guzo, que é a que eu vou ler agora para finalizar o vídeo. É uma coluna curta e vale a pena ler, porque tem tudo a ver com o que o Ricardo Salles falou. Então, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro um golinho de suco. Então vamos lá. Farms Here, Forest There, por J.R. Guzzo. Nada é mais cômodo do que viver convencido de que certas coisas não podem ser discutidas, pois são a verdade em estado definitivo. É o que está acontecendo hoje com a questão ambiental pelo mundo afora, especialmente no Brasil. Ficou decidido pela opinião pública internacional e nacional que o Brasil destrói cada vez mais as suas florestas, por culpa da agropecuária, é claro. Terra que gera riqueza, renda e imposto é um inferno. Terra que não produz nada é o paraíso. Fim da conversa. Se vocês pegarem a visão da grande imprensa, da mídia, é tudo assim. Se você pegar a opinião dos frufruzinhas, dos artistas, das celebridades que escrevem em rede social, é tudo assim. A cabeça é toda assim. Então agora vamos para o que interessa. Os fatos mostram o contrário. Mas e daí? Quanto menos fatos alguém tem a seu favor, mais fortes ficam as suas opiniões. Ou seja,
Por que você vai ouvir pessoas que estudam o tema? Não, quem sabe sobre ecologia é a porra da Gisele Bündchen, que tá lá na casa do caralho, nos Estados Unidos, na mansão dela, o caralho é quatro, mas ela fala da Amazônia, agora ela tá com problema com os canudinhos, ela é ecologia, ela é PhD em ecologia. Quem estuda a área é um saco de merda. Quem entende é a Gisele Bündchen. E outras merdas de celebridades que só fala bosta em rede social. E as pessoas ouvem e ficam repetindo essas merdas. Continuando. Ninguém imagina, pelo que se vê e lê todos os dias, que a área de matas preservadas no Brasil é mais do que o dobro da média mundial. Captou? Mais do que o dobro da média mundial. Nenhum país do mundo tem tantas florestas quanto o Brasil, mais que a Rússia, que tem o dobro do nosso tamanho, e mais que Canadá e Estados Unidos juntos. Só o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, é 2 vezes maior que a maior floresta primária da Europa, que fica na Polônia. Mas tudo isso, mais que tudo isso, a agricultura brasileira ocupa apenas 10%, se tanto, de todo o território nacional. E produz mais hoje do que produziu nos últimos 500 anos. Não cresce porque destrói e mata. Cresce por causa da tecnologia, da irrigação, do maquinário de ponta, cresce por competência de quem trabalha nela. Ou seja, a produtividade brasileira do agronegócio, ele está crescendo não porque está aumentando os terrenos, está havendo desmatamento, mas porque o plantio está mais eficiente com as tecnologias de hoje. Como a agricultura poderia estar ameaçando as florestas se as áreas que cultiva cobrem só 10% do país? Ou tanto quanto as terras reservadas para os assentamentos da reforma agrária. Mas os produtores conservam dentro de suas propriedades, sem nenhum subsídio do governo, áreas de vegetação nativa, que equivalem a 20% da superfície total do Brasil. Não faz nenhum sentido. Não se trata aqui de dados da bancada ruralista, porque obviamente se você apresenta um troço desse para a esquerdalha da mídia, dos forfuzeiros, vão dizer: ah, a bancada ruralista que está falando isso, são dados maquiados, dados que inventados, tal. Então, não se trata disso, de dados da bancada ruralista. Foram levantados, computados e atualizados pela Embrapa, com base no Cadastro Ambiental Rural, durante o governo de Dilma, que está muito longe, Dilma está muito longe de ser, obviamente, uma amiga do agronegócio, né? Muito mais amiga dos inúteis do sem terra. São mapas que resultam de fotos feitas por satélite. São também obrigatórios. Os donos não podem vender suas terras se não estiverem com o mapeamento e o cadastro ambiental em ordem. Do resto do território, cerca de 20% ficam com a pecuária. E o que sobra não pode ser tocado. Além das áreas de assentamento, são parques e florestas sob controle do poder público. Terras indígenas, áreas privadas onde é proibido desmatar, etc. Resumo da ópera: mais de 2/3 de toda a terra existente no Brasil são áreas de preservação. O fato, provado por fotografias, é que poucos países do mundo conseguem tirar tanto da terra e interferir tão pouco na natureza ao redor dela quanto o Brasil. Utilizando apenas 1/10 do território, a agricultura brasileira de hoje é provavelmente o maior sucesso jamais registrado na história econômica do Brasil. Ou seja, os outros países têm muito mais área cultivada, ou seja, desmataram muito mais, destruíram muito mais o meio ambiente, mas eles são gente boa. O malvado é o Brasil. O Brasil é que é o país filha da puta que desmata e fode com todas as suas florestas. Continuando. A última safra de grãos chegou a cerca de 240 milhões de toneladas, 8 vezes mais que os 30 milhões colhidos 45 anos atrás. Cada safra dá para alimentar 5 vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz em um ano só, o suficiente para 1 bilhão de pessoas. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, frango e café. É o segundo maior em milho e está nas 5 primeiras posições em diversos outros produtos.
O cálculo do índice de inflação teve que ser mudado para refletir a queda no custo de alimentação no orçamento familiar, resultado do aumento da produção. A produtividade de soja brasileira é equivalente à dos Estados Unidos, são os campeões mundiais. O que significa dizer que boa parte dos alimentos brasileiros caíram de preço porque a produção aumentou e a lei da oferta e da procura. Você tem mais produtos no mercado, o preço cresce, o preço cai, o que é excelente para a população. Mais de 60% dos cereais brasileiros, graças a máquinas modernas e à tecnologia de tratamento do solo, são cultivados atualmente pelo sistema de plantio direto, que reduz o uso de fertilizantes químicos, permite uma vasta economia no consumo de óleo diesel e resulta, no contrário do que nos acusam dia e noite, diminui a emissão de carbono que causa tantas neuroses no primeiro mundo. Ou seja, nossa tecnologia de plantio diminui a quantidade de carbono, diminui a quantidade de gases que emitidos na atmosfera, emitem muito menos do que os concorrentes lá de fora. Tudo isso parece uma solução, mas no Brasil é um problema. Os países ricos defendem ferozmente seus agricultores, mas acham, com o apoio das nossas classes artísticas, intelectuais, ambientais, etc., que aqui eles são bandidos. As Gisele Bündchen, os frufrus da Globo, as celebridades. O Brasil é sempre o filho da puta. A consequência é que o brasileiro aprendeu a apanhar de graça. Veja-se o caso recente do presidente Michel Temer, submeteu-se à humilhação de ouvir um pito dado em público por uma primeira-dama da Noruega pela destruição das florestas no Brasil, e não foi capaz de citar os fatos mencionados acima para defender o país que preside. Não citou porque não sabia, como não sabem a primeira-ministra da Noruega e a imensa maioria dos próprios brasileiros. Ninguém aí está interessado em informação. Em matéria de Amazônia, sustentabilidade e o mundo verde em geral, sustentabilidade e o mundo verde em geral, prefere-se acreditar em Gisele Bündchen ou alguma artista de novela que não saberia dizer a diferença entre o rio Xingu e a Serra da Mantiqueira. É automático. Estrangeiro bateu no Brasil, nesse negócio de ecologia, só pode ter razão. Está terminando. Nada explica melhor esse estado de desordem mental do que a organização Farms Here, Forests There, fazendas aqui, florestas lá. Atualmente, um dos mais ativos e poderosos lobbies em defesa dos interesses da agricultura americana, não tiveram nem a preocupação de adotar um nome menos agressivo e não parecem preocupados em dar alguma coerência à sua missão de defender fazendas aqui, florestas lá. Ou seja, eles declaram abertamente: nós queremos que vocês vivam nas florestas, que vocês não plantem porra nenhuma, deixem que a gente cria a gente monta nossas fazendas, vamos ganhar muito dinheiro e vocês ficam fora do mercado. Ou seja, vocês vão ficar eternamente na merda e nós vamos enriquecer. E é isso que essas celebridades, esse monte de merda que tem na rede social, está batendo palma. E eles dizem que estão preocupados com o Brasil. Moram todos fora, né? Porque, né? Sustentam com dinheiro e influência política os Greenpeaces desse mundo, inclusive no Brasil. Seu objetivo é claro: a agropecuária deve ser atividade privativa dos países ricos, ou então dos mais miseráveis, que jamais lhes farão concorrência e devem ser estimulados a manter uma agricultura familiar ou de subsistência, com 2 pés de mandioca e uma bananeira, como querem os bispos da CNBB e os inimigos do agronegócio. Vocês estão fazendo algum paralelo com o que a esquerda quer no Brasil? Não. Eu já fiz vídeo mostrando que o Brasil é um país de poucos latifúndios. E o que quer a esquerda brasileira? O que quer a MST, a CNBB, o PT, essas porras todas? Não, vamos invadir a reforma agrária. Cada um fica com meio metro de terra, meio metro quadrado de terra cada um, e nós vamos plantar 3 pés de couve e um pé de feijão aqui. É isso. E isso vai nos deixar ricos. Quando o único lugar que a agricultura se torna sustentável é exatamente nas plantações grandes, que você tem
pela quantidade que é produzida, pela tecnologia que é empregada, você consegue oferir lucros. As propriedades pequenas só dão prejuízo. Já fiz um vídeo sobre isso, não vou repetir sobre isso aqui, tá no meu canal aí. Última frase aqui, último trecho da coluna dele. Fundões como o Brasil não têm direito a criar progresso na terra. Devem limitar-se a ser florestas, não disputar mercado e não perturbar a tranquilidade moral das nações civilizadas, ecológicas e sustentáveis. E os brasileiros vão comer o quê? Talvez estejam nos aconselhando, como Maria Antonieta na lenda dos brioches, comam açaí. J.R. Guzzo, colunista da Veja. É isso, meus amigos. É isso. Eu espero fazer mais vídeos sobre meio ambiente, inclusive comentar alguns livros que são pouco conhecidos aqui no Brasil, porque quando você fala de ambientalismo só vem aqueles histéricos tipo Marina Silva e outros dementes do mesmo tipo falar assim histerias e nada de fatos concretos, nada de dados reais para você discutir. Então, qualquer hora eu volto aí falando de livros sobre o tema ambientalista. 1h09. Passei um pouco de 1 hora de vídeo, mas acho que eu falei o que eu precisava falar. Se você não pode assistir o vídeo de uma vez só, você assista em minissérie, em capítulos, em uma parte por dia, ou enquanto você está jantando ou fazendo alguma outra coisa. Tá certo? Então, uma saudação e até a próxima.